Olá, turmas do terceiro ano, tudo bom? Aqui é o professor Wagner, professor da Escola Tenir. E hoje, o nosso bate-papo, nossa aula, nosso resumo vai ser sobre globalização, tá? Frente 2, capítulo 2, parte 2. Por que parte 2? Porque o capítulo é um pouco longo, a gente já fez um vídeo, com a primeira parte do conteúdo da globalização. Nessa parte de globalização, nós vamos se aprofundar nos níveis de integração. Então, se atente em terceiro ano. Frente 2, capítulo 2. Geografia, frente 2, capítulo 2. Pessoal, então quando a gente fala de globalização, só retornando ao nosso primeiro vídeo, nós estamos falando desse rompimento das barreiras do mercado externo. Antigamente vivíamos no mercado interno, sem muita relação com os mercados exteriores. Falamos de globalização, nós estamos falando dessa relação global entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nós estamos falando dessa integração. E uma das formas de se fazer essa integração entre países é criando blocos, ou o que a gente chama de blocos econômicos. Os blocos econômicos também podem ser conhecidos, e chamados nas provas de vocês como blocos supranacionais. Por que supranacionais? Naquela mesma ideia, das organizações supranacionais. Ou seja, esse bloco ele não é de um determinado país, mas ele está abarcando vários países. Por isso, blocos econômicos também conhecidos como blocos supranacionais. Aprofundando um pouco mais, aí nós temos na apostila poliedro que a gente vem utilizando os níveis de integração desses blocos supranacionais. Então nós temos aqui o nível de integração de zona de comércio, união aduaneira, mercado comum, união monetária e união política. Professor, é possível um bloco econômico ser todos eles juntos? Sim. Um exemplo que a gente pode dar dessa dúvida, que pode ser a dúvida de alguns, nós temos aí a União Europeia. E é a partir daí que eu começo falando dos blocos econômicos. Por que a União Europeia? Porque a União Europeia é o bloco de maior complexidade que se tem hoje no mundo. Porque o bloco da União Europeia ele tem uma união monetária. O que é essa união monetária? Vários países, tem a mesma moeda. Vários países que são vizinhos têm a mesma moeda. Vários países que fazem parte da União Europeia têm uma união política. O que é essa união política? Essa união política nada mais é do que essa relação, essa regulamentação dessa relação internacional dos países que fazem parte da União Europeia. Ou seja, você está na Europa, num país da União Europeia, e você quer viajar para um outro país, você não vai precisar de passaporte, você não vai precisar apresentar um visto, Aqui você vai estar usando a mesma moeda do país que você chegou. Se você quiser ir para outro país, dentro desse bloco econômico, você não vai precisar ir fazer um câmbio, Nós temos aí, ao mesmo tempo, o mercado comum, dentro desses países, sair de um país para o outro, é o que a gente chama de livre circulação de pessoas, capitais também. Você compra algo no país, você não precisa declarar no outro determinado país que faz parte desse bloco. E na União Aduaneira, que é essa criação de barreiras alfandegárias. Eles começam a criar o quê? Formas de regularizar a importação e exportação dentro desse bloco econômico, que também é um bloco de zonas de livre comércio entre os países integrantes da União Europeia. Aí nós temos o NAFTA. O que é o NAFTA? O NAFTA é esse acordo de livre comércio entre os Estados Unidos, Canadá e México. O que visa o NAFTA a partir dessa zona de livre comércio? Eliminação das barreiras alfandegárias. Ou seja, a eliminação dessas taxas alfandegárias. Quando nós falamos dessa união aduaneira, nós podemos dar o exemplo do Mercosul. O que é o Mercosul? É muito comum nós encontrarmos esse nome nas provas, nos vestibulares, nos testes que a gente faz. Mas muita gente não sabe o significado do Mercosul. Mercado Comum do Sul. Que Sul? Sul da América.
Quem faz parte desse bloco econômico? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E qual que é o propósito desse bloco econômico? Criar barreiras alfandegárias, né? Existe taxas que são cobradas entre esses 4 países que fazem parte do Mercosul, e todo país que não faz parte do Mercosul cria-se então um tipo de barreiras alfandegárias, tá? Aí nós temos então o mercado comum, que é essa livre circulação de pessoas e capitais. E a partir daí, isso aqui é algo bem simples, isso aqui é algo bem direto. Nós temos aí o desafio da globalização, ou seja, os desafios do comércio internacional. Esse desafio de comércio internacional tem 2 pontos. O primeiro ponto são os avanços. Os avanços do que, professor? Os avanços do transporte e comunicação. Mas, professor, o avanço não é algo bom? É algo bom. Mas como que ele se torna, então, um desafio para o comércio internacional? Nem todos os países acompanham esse avanço de transporte e esse avanço de comunicação, né? Nós estamos aí no ano de 2020, mas muitos países ainda não têm ônibus, muitos países ainda não têm uma rodovia asfaltada, muitos países ainda não têm um sistema de comunicação eficaz, não tem rede de internet. É isso mesmo, pessoal. Estamos no ano de 2020 e muitas pessoas ainda não conseguem, muitos países não conseguem acompanhar esse avanço de transporte e comunicação. Um outro desafio para o comércio internacional foi a criação da OMC, Organização Mundial do Comércio, criada em 1995. Por que ele é um desafio? Porque ele cria funções e regras de regulação comercial. Lembra lá quando a gente falava no primeiro vídeo sobre a globalização, esse rompimento das fronteiras, né? Esse relacionamento agora de mercado externo, esse relacionamento agora da nova divisão internacional do trabalho, né? Eu estou falando de países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países com grandes avanços tecnológicos de transporte e comunicação e países sem avanços tecnológicos e sem avanços de transporte e comunicação nenhum. Ou seja, ele começa a criar regras para tentar o quê? Harmonizar a relação entre o país desenvolvido e o país subdesenvolvido. Pessoal, isso aqui é o nosso resumão, isso aqui é o nosso bate-papo, tá? Essa nossa conversa refere-se às páginas de 170 a 174 e como exercício prático para vocês eu deixo as páginas das 174 a 177. Pessoal, não fiquem com dúvidas, tá? Eu deixo aqui meu telefone e meu e-mail para tirar as dúvidas de cada um de vocês, tá? Pode me ligar, pode mandar mensagem. Um grande abraço, professor Wagner.